A paz do Senhor Jesus, eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, vou estar compartilhando uma mensagem da parte do Senhor com você. Lembrando que a gente está sempre usando a Bíblia, a palavra de Deus, né? A mensagem de Deus. E Deus, ele usa quem ele quiser. Inclusive, ele pode até usar um jumento, como é que ele mostra isso na Bíblia, né? Então, as coisas de Deus, elas se manifestam através do Espírito de Deus e para quem tem disposição de conhecer, de ler e de buscar ao Senhor, né? Então, isso é livre para qualquer pessoa, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma leitura que ela está escrita no livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. E eu gostaria de compartilhar uma outra visão dessa mensagem. Então a gente vai estar iniciando lá a leitura no livro, no capítulo 15, e a gente vai lá a partir do verso 18. Capítulo 15 de Lucas, verso 18, onde está escrito assim: a seguinte mensagem. Eu estou com duas Bíblias aqui para ficar mais fácil, mas eu estou usando a palavra de Deus, e aí a gente vai falar a partir do verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Jornaleiros seria servos, empregados, né? E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel na mão, as alparcas no pé, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comeram e se alegraram. E seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e achando-se um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, começou a conversar com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Então a gente vai falar uma outra parte dessa mensagem, uma outra visão dessa mensagem. A gente vai começar aqui, todo mundo conhece essa parábola, é uma parábola muito conhecida do filho pródigo, que o filho ele pediu a parte da herança dele e foi para uma terra longínqua, gastou tudo com as meretrizes, ficou sem comer, sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. E quando ele estava numa situação onde tinha, na terra onde ele estava, tinha muita fome, ele simplesmente decidiu voltar e não encontrava ninguém que o ajudasse. E aí ele começou a pensar que até os servos dele comiam bem, do pai dele, comiam bem. E aí ele pensa: eu vou voltar e vou pedir para meu pai me colocar como servo dele. E o que acontece nessa história? Quando ele volta, o pai dele abraça ele, o recebe, ele se move de íntima compaixão e fala: Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí ele pega e fala: olha, trazei uma roupa nova para o meu filho, trazei um anel, trazei uma capa, trazei umas sandálias, e a gente vai pegar um bezerro, a gente vai matar esse bezerro para a gente se alegrar, a gente vai fazer uma festa porque o meu filho voltou. E aí nessa passagem a gente vai parar um pouquinho aqui, onde o anel simboliza poder de Deus,
A capa significa proteção de Deus, ele cobriu o filho, ele vestiu o filho e ele o cobriu. Sandália significa que aquele filho voltou a ter destino, aquele filho voltou a ter uma identidade. E a festa simboliza a alegria do Senhor por estarmos com Ele. E aí a gente vai para um outro ponto da história, onde fala-se do filho, o filho mais velho que estava no campo. Na hora que ele chega, ele vê aquele povo se alegrando e o que ele faz? Ele se revolta. Ele fala: pai, mas esse seu filho gastou tudo com as meretrizes, você nunca me deu um bezerro cevado para eu comer com os meus amigos e você gasta com esse aí que gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes. E aí ele não quer entrar. E aí o pai fala: meu filho, lembra-te, tudo que é meu é teu. Você poderia comer um bezerro com seus amigos quando você quisesse, porque tudo que é meu é teu. Ele nunca pediu. Mas ele não se alegra porque o irmão voltou, porque houve uma redenção daquele irmão. Aquele irmão estava morto e reviveu. E a gente vai colocar num sentido meio prático da igreja. O povo, principalmente quando a gente encontra uma igreja que é uma igreja antiga, de membros de muitos anos. Assim, quando vai chegando as pessoas novas e já tem aqueles grupos que já estão há muitos anos, as pessoas não nos recebem. Aparentemente parece que é tudo bem, mas na primeira oportunidade a gente não é aceito por aquele grupo. E eles fazem de tudo para que a gente desista, mesmo que a gente decida ser servo, mesmo que a gente decida trabalhar com muito boa vontade, mas o grupo, enquanto eles não fazem com que a gente desista de Jesus, eles não se cansam de perseguir ou até de acolher aquele povo. E é incrível como isso é muito comum, principalmente em igreja velha, porque Deus ele fala para aquele filho: filho, tudo que é meu é seu, é justo que a gente se alegre. Mas ele não queria se alegrar, ele não queria ter comunhão com o irmão, porque aquele irmão tinha pecado, porque aquele irmão tinha saído da presença de Deus. Aquele irmão já não era mais digno de estar com Deus, na visão dele. Mas o pai o acolhe, o pai o recebe, o pai o protege, o pai dá um destino, dá uma direção, dá um caminho. Mas o irmão não se conforma com isso. Então, é muito complicada essa situação. Então, a gente tem que abandonar essa visão de crente velho. E a gente tem sempre que pedir para Deus: Deus, coloca um odre novo. Porque Deus ele não coloca vinho novo em odre velho. Senhor, me faz um odre novo para que eu possa ser diferente, para que eu não me torne uma crente velha, não me torne uma irmãzinha que acha que a igreja é só minha, que o reino de Deus é só para mim e vai mirrando a igreja até não sobrar mais ninguém. E é assim que muitas vezes acontece. E às vezes a pessoa se cansa porque ela tenta até o ponto dela não resistir mais. Mas isso se discerne no mundo espiritual. Paulo, no livro de Atos, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Aquilo não foi natural, foi uma visão sobrenatural. E quando ele tem aquilo, todo mundo espiritual se revela para Paulo na questão espiritual. Então ele consegue falar muito bem dessa questão de espírito, alma, corpo, e é muito assim lindo de você entender quando você consegue ter esse entendimento de fato o que ele está falando, porque tanto no mundo carnal, você consegue discernir no mundo espiritual e na sua alma, e aí ele vem falando que as coisas que a gente necessita fazer para que a gente possa caminhar com Cristo, de mão dada com ele. E como é difícil a gente tá com o coração quebrantado diante de Deus, desejar o Senhor e a gente simplesmente não conseguir espaço para que a gente possa agir como filhos de Deus, né? Então, assim, essa mensagem é uma mensagem forte, mas analisem, dá uma lida no livro de Lucas, capítulo 15, nessa parte aí do irmão, para você notar que esse irmão, ele não tem o desejo de receber de maneira nenhuma. Esse irmão que estava morto e reviveu, e que o pai o acolheu, né? E, irmãos, o reino de Deus, ele é discernido pelo Espírito.
Simeão, ele era um homem como eu e como você. E ele estava em oração quando o Senhor falou para ele, para a igreja, que naquele dia ele teria um encontro com Cristo. E o que ele viu? Ele viu Maria e José e um bebê recém-nascido. Mas ele não viu somente Maria e José. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus. E ele fala: despede em paz o teu servo, porque eu já vi a tua glória. Irmãos, se a gente se deixar levar pelo lado carnal, a gente nunca vai se deixar ter experiências incríveis com Deus, ter experiências maravilhosas com Deus, ter experiências assim que possam fazer com que a gente tire as vendas dos nossos olhos e começar a enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Tudo discernido no mundo espiritual. Se a gente continuar guardando coisas que não servem para nada, a não ser para nos afastar de Deus, não vai adiantar nada a gente continuar sendo servo na igreja, porque a gente não vai passar de um seu filho. Ele fala: pai, eu tenho servido com o Senhor há tantos anos, e ele fala: não, você é meu filho. Deus quer que nós todos sejamos filhos. E para filhos não tem assim aquele que a gente pega e a gente fala: não, pai, a gente tem lá, o pai tem 5 filhos. Ah, não, porque meu pai, os filhos até acham que o pai tem preferência por um por outro, mas a maioria dos pais não tem preferência. Os filhos, são todos cuidados, são todos zelados, são todos guardados, né, por Deus e pelo pai, pela mãe, pela família. Eu tenho 2 filhas, eu quero tanto bem para uma quanto para a outra. Eu não tenho como discernir, falar assim: eu quero o melhor para essa, o melhor para aquela. Não, para mim, as minhas filhas, eu quero o bem que eu quero para uma, eu quero para outra também. Então, eu acredito que o Senhor, ele é assim, nesse sentido. Por mais que um filho seja diferente do outro, né? Por mais que um filho, eu acho que quando a gente encontra um filho que está com o coração quebrantado, um filho que se coloca no lugar de filho e ele tem compaixão, tem aquele amor, como você não amar esse filho, gente? Como a gente não desejar estar com esse filho que está com o coração quebrantado diante de nós? Então, o Senhor, ele é fiel. E ele não deixa os filhos dele de fora. Mas a gente, como cristão, como crente, a gente tem que modificar a nossa mente. É aqui dentro, ó. É aqui no nosso ouvido que Satanás trabalha, é aqui na nossa mente que ele trabalha, enquanto a gente não fizer o projeto dele, que é afastar o povo da igreja, né? Então, a gente, como igreja, a gente precisa continuar sendo firme, amando uns aos outros, desejando bem uns aos outros, mesmo sendo irmãos. Irmãos brigam, irmãos se desentendem, irmãos não têm o mesmo pensamento, são pessoas diferentes, porém todos são amados do Pai. Então é importante que a gente pense, a gente raciocine e a gente queira bem ao nosso irmão, e a gente deseje o melhor para o nosso irmão, né? Inclusive, esse filho, ele estava comendo, bebendo na casa do pai, mas ele achou ruim por o pai ter se alegrado, por o pai ter feito uma festa pelo filho que estava há tanto tempo distante, tanto tempo fora. Então, assim, a nossa justiça é diferente da justiça de Deus, nosso entendimento é diferente do entendimento de Deus, né? Então, que a gente possa ser mais acolhedor, mais amoroso, mais cheio do Espírito Santo, mais bondoso, né? Mais achegados a Deus, porque eu tenho certeza que Deus, ele não se alegra com contenda, com briga, com divisão. Bem pelo contrário, ele tem até um salmo que ele diz, né, que ele quer que os irmãos vivam em união. Para ele, a alegria do Senhor é que os irmãos possam viver em união. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu tenho mais mensagens, é que eu tenho pouco tempo, mas eu tenho muito mais coisas que eu tenho aqui preparado para que a gente possa estar compartilhando e que você seja abençoado em nome de Jesus, você, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, a paz seja com todos. E até o próximo vídeo. A paz.